Bom, vamos começar, cara. O Mário Bittencourt, hoje ele deu uma declaração que, pelo menos pra mim, foi no mínimo decepcionante, tá? Hoje teve a assinatura ali da concessão do Maracanã, assinado ali entre Flamengo e Fluminense, mas nem vou tocar nesse tema, tá? O tema principal aqui é de fato a declaração do Mário Bittencourt. Ele falou ali sobre a temporada de 2024 do Fluminense e depois da nossa derrota aí para o Atlético Mineiro e de tudo que aconteceu nessa temporada até agora, é muito natural que todo mundo fique procurando aí culpados, né? Eu vi alguns vídeos ali de pós-jogo, não consegui gravar ontem, não consegui gravar também da maneira que eu queria ali depois do jogo contra o Atlético, tive um problema aqui no áudio, gravei ali só um pedaço da coletiva, mas hoje eu tô voltando aqui pra gente poder falar do assunto. Bom, se procurou muitos culpados, teve gente que falou do Martinelli, teve gente que falou do próprio Thiago Silva, teve gente que falou do Mano Menezes, do Mário Bittencourt, do Fred, de todo mundo vira culpado nessa hora. E um dos culpados aí, pelo menos na minha opinião, é o próprio Mário Bittencourt. E olha, cara, que quem acompanha aqui o canal sabe que eu não sou um cara assim oportunista. Eu não sou de falar bem do Mário, ou de falar bem do Fred, ou de falar bem de qualquer um que seja quando ganha. E quando joga mal, começar a falar mal do cara, começar a tratar o cara como se ele fosse o pior do mundo. E ficar nessa sanfona aí, né? Uma hora o cara é bom, outra hora o cara é ruim, uma hora é isso, outra hora é aquilo. Eu tenho uma opinião formada que pode mudar, porque eu sou um ser humano e pessoas, pelo menos na minha visão, né? A pessoa evolui quando ela consegue entender outro ponto de vista. E eu procuro fazer isso. Quando tiver que mudar de opinião, eu vou mudar de opinião sem problema nenhum. Mas a minha opinião nesse momento é a seguinte. Já falei aqui, por exemplo, do trabalho do Mano Menezes. Não acho que ele seja o pior do mundo agora porque perdeu do Atlético. E não acho também que ele seja o técnico para o Fluminense, nem para essa temporada eu achava, e nem para 2025, principalmente para 2025. Acho que o Fluminense vai sair dessa situação complicada que se enfiou aí? Vai sair. Tem time para isso, tem que ter vontade para conseguir fazer isso, né? Mas elenco a gente tem. E eu acho que o tipo de trabalho que o Mano Menezes faz hoje consegue dar pra gente as possibilidades aí de sair da zona de rebaixamento e de conseguir ali no fim do ano poder dizer que conseguiu se manter na Série A pelo menos. Mas não acho que ele é o cara para 2025. Por que, que eu não acho? Por que, que eu acho que ele não é o cara para 2025? Porque ele não é um técnico protagonista. Ele é um técnico que joga para não perder. E o Fluminense é um time muito maior do que isso. O Fluminense tem um elenco muito melhor do que isso. Não, eu não tenho um elenco para jogar para não perder. O Fluminense tem que jogar para vencer. É isso que eu sinto falta no Mano Menezes e é isso que ficou bem claro no jogo contra o Atlético, onde a gente foi humilhado, foi atropelado. O Atlético com 70% de bola, 25 finalizações. O Fluminense não foi, parece que o Fluminense não conseguiu nem tá presente ali naquela partida, né? A gente foi tão medíocre, tão irrisório, um jogo tão fraco que parece que o Atlético jogou sozinho e 2-0 foi um placar mentiroso porque o Atlético poderia ter feito 4 ou 5 gols, cara. Essa foi a realidade. Mas pra mim esse é o tipo de futebol que é muito a cara do Mano Menezes. E volto a dizer, não tô falando isso porque ele perdeu, não. Já falei isso aqui outras vezes no canal. Tem um vídeo antigo meu aqui, ó, de umas 2 semanas atrás, falando sobre a demissão do Mano Menezes em 2025 e por que eu acho que ele deveria ser demitido. E ali depois de uma sequência de vitórias. Então, quem acompanha aqui o canal sabe que eu não estou falando isso agora aqui porque ele perdeu e eu vou ser oportunista com isso. Mas por que eu acho que essa declaração do Mário Bittencourt ela é decepcionante? Cara, a declaração dele foi a seguinte, eu não vou ler aqui toda a matéria, não. A matéria ele falou ali sobre algumas questões ali do ano de 2024, sobre lesões, sobre algumas coisas que aconteceram ali e sobre o momento ruim do Fluminense. Falou sobre a nossa possibilidade remota de Libertadores, acho que não deveria nem ter falado. Falou sobre as possibilidades matemáticas ali de Sul-Americana e falou o seguinte, cara, que nesse ano, pro Fluminense, faltou sorte. E no futebol a gente tem que ter sorte. Concordo que no futebol a gente tem que ter sorte? Concordo. Concordo que faltou sorte em alguns momentos? Em alguns momentos, sim, faltou sorte em alguns momentos. Mas, de modo geral, o 2024 do Fluminense não é falta de sorte, é falta de competência. Falta de competência da diretoria, falta de competência do Fernando Diniz em alguns momentos. E outra coisa, volto a dizer, quem acompanha o canal sabe que eu gostaria que o Fernando Diniz tivesse continuado no comando do Fluminense. Para mim, ele era o técnico que tinha que ter tido a possibilidade de mostrar o poder de recuperação que o time poderia apresentar. Passa por ele, muito por ele, tá? O nosso momento atual, o fracasso da temporada de 2024, por conta do começo do ano, como as coisas aconteceram, jogadores jogando ali sobrecarregados, uma preparação ruim, uma preparação focada ali na Recopa Sul-Americana,
e a gente foi acumulando uma série de problemas, né? Fala-se também muito das questões de contratação que o Fluminense fez ali na era Fernando Diniz, nesse começo de ano. O Fluminense trouxe Terans, Renato Augusto, Gabriel Pires e Douglas Costa. E aí muito se falou dessas contratações que, nossa, o Diniz apostou, dobrou a aposta em jogadores de mais idade, dobrou a aposta em jogadores que todo mundo sabe que poderiam dar errado. Aí às vezes eu fico pensando, cara, será que foi o Diniz que dobrou a aposta ou naquele momento a diretoria do Fluminense não se dispôs a colocar a mão no bolso e contratar como fez agora na janela de meio do ano? O Fluminense gastou, se não me engano, 20 milhões de reais aí nessas movimentações. Dinheiro que foi, inclusive, coberto ali, as despesas, né, entre aspas, foram cobertas pela contratação lá do Luiz Henrique pelo Botafogo. E desses 20 milhões, 14 milhões foram no Terans. Então a gente pegou ali o Renato Augusto sem clube, o Douglas Costa sem clube, dois jogadores ruins, tá? Diga-se de passagem, dois jogadores que não deveriam ter vindo para o Fluminense. Tem até uma matéria aí dizendo, olha, o Fernando Diniz convenceu o Douglas Costa a vir para o Fluminense, o que é muito absurdo, e ele tem parcela nisso, mas a minha dúvida é, será que ele tinha a mesma disponibilidade financeira que o Mano Menezes teve agora na janela de fim de ano? Será que essas contratações foram só teimosia do Fernando Diniz? Será que não é o momento que determinou isso? Porque na coletiva que ele deu ali na despedida dele, ele falou sobre 2023, que conseguiu se montar um time competitivo com o caixa limitado. Será que o caixa de 2024 já não seria mais limitado do que o de 2023 e por isso ele contratou dessa maneira? E aí, para mim, é mais uma vez culpa ali da diretoria. E volto a dizer, tá? Não tô aqui criticando o Mário Bittencourt por oportunismo. Eu acho que o trabalho dele no Fluminense, inclusive, é muito bom. Por mais que muita gente não goste do Mário Bittencourt, e aí eu não sei se o cara não gosta ou se o cara faz por oportunismo mesmo. Porque o que eu percebo? A gente está vivendo uma era onde o Fluminense fez grandes contratações, porque Marcelo é uma grande contratação, Thiago Silva é uma grande contratação. A gente passou por um momento de grandes títulos, a gente ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa, ganhou o Carioca ali, e todo mundo fala, pô, mas o Carioca é um título aí, é um título corriqueiro, um título irrisório, mas eu digo, ganhou o Carioca da maneira que ganhou ali em cima do Flamengo, por exemplo. A gente viveu bons momentos em 2022 e 2023. E isso passa pela diretoria, isso passa pelas escolhas que o Mário Bittencourt fez. Então eu não acho que o trabalho dele seja ruim. Eu acho que em 2024 ele fez escolhas ruins e às vezes a gente vê um influenciador ou outro pegando no pé dele, pegando no pé do Fred, do Mano Menezes, do Fernando Diniz, muito por conta da questão de engajamento, né? A galera gosta de falar e de fazer aquilo que naquele momento vai dar like, vai dar engajamento, vai dar comentário aqui no vídeo, porque tem gente que vive disso. Como eu não vivo disso, né? E ainda que eu vivesse, eu não ia vender aqui as minhas opiniões por causa de like, por causa de engajamento, eu dou a minha opinião sincera. E a minha opinião sincera é, ele errou muito em 2024, mas o trabalho do Mário Bittencourt à frente do Fluminense é um trabalho bom. Assim como eu acho que o trabalho do Fernando Diniz foi um trabalho muito bom e que tinha tudo para se recuperar. Assim como eu acho que o trabalho do Mano Menezes é um trabalho suficientemente bom para tirar a gente do rebaixamento, é um trabalho de acordo com aquilo que ele acredita, mas não acho que é o trabalho que eu quero para o Fluminense para 2025, por exemplo. Eu acho que 2025 a gente tem que voltar a ter protagonismo, tem que retomar as rédeas, tem que mostrar que o Fluminense é um time para brigar na parte de cima da tabela, para jogar para vencer e não para jogar para não perder, para não jogar da maneira que vem jogando. A gente entrar para jogar contra um Juventude, contra um Criciúma, jogando ali, dando a bola para o adversário jogar. Olha o elenco do Fluminense, olha o elenco do Criciúma, olha o elenco do Atlético Goianiense, que a gente vai pegar no próximo jogo agora, precisando vencer, porque para mim, se perder para o Atlético Goianiense, aí a gente pode falar que a temporada acabou. Aí você pode falar que o Fluminense não se recupera mais e que ano que vem a gente vai jogar a Série B. O Atlético Goianiense ele é o lanterna absoluto, 99% de chance de rebaixamento. Se o Fluminense não conseguir vencer, se o Fluminense jogar de maneira reativa, jogar entregando a bola, jogar sem atitude nenhuma contra o Atlético Goianiense, aí a gente já não tem mais o que fazer. Mas eu acho que essa temporada ruim do Fluminense, ela passa por diversos fatores, mas principalmente pela falta de planejamento, pela falta de organização e pelas escolhas ruins. Escolhas ruins, talvez de não abrir o caixa lá no começo do ano para poder fazer grandes contratações, contratações que mantivessem o padrão que o Fluminense tinha de jogo. O Fluminense construiu um time ali competitivo
e com uma idade avançada no passado, e a gente sabe que precisava renovar isso. E eu não acredito, tá? Para mim não faz sentido nenhum dizer que o Fernando Diniz, ele escolheu contratar um Renato Augusto ali em fim de carreira. Ele escolheu contratar um Douglas Costa que ninguém queria em lugar nenhum. Eu acho que, dadas as circunstâncias, foram esses os caras que ele achou que dariam conta, porque são caras que têm ali, que tecnicamente poderiam entregar. Fisicamente não, né? O Renato Augusto claramente, fisicamente já não aguenta mais. O Douglas Costa, fisicamente também por uma questão de comprometimento, eu acho que o Douglas Costa já há muito tempo já não é um cara que mostra ali que ele continua sendo um grande profissional e que ele pode entregar muita coisa. Eu acho que o tempo dele já passou. Mas assim, será que foi só a escolha do Fernando Diniz mesmo ou foi o momento? Eu acho que foi o momento também, cara. Foi as circunstâncias, tá? Eu acho que a diretoria errou em não abrir o caixa, errou no planejamento, que se focou ali no título da Recopa, que é um título importante, historicamente, para o Fluminense, poder vencer a LDU no campeonato internacional, para a gente era importante, mas existiam várias coisas para a gente poder pensar, administrar e se planejar para fazer. Errou quando tirou o Fernando Diniz e colocou o Mano Menezes, que são técnicos de padrões e de tipos de jogo totalmente diferentes. Volto a dizer aqui que o Mano Menezes faz um bom trabalho, tá? Ele faz um trabalho de acordo com aquilo que ele acredita e conseguiu resolver alguns problemas que o Fluminense vinha apresentando ali que pareciam sem solução, principalmente problema defensivo. Mas criou outros problemas também, porque uma transição de trabalho ela vai propiciar isso, né? Correção de alguns problemas, a criação de novos problemas, se livrar de alguns vícios e criar alguns outros vícios ali que vão incomodar tanto quanto o trabalho anterior. Isso faz parte, todo time de futebol passa por isso. A questão agora dado todos os problemas que aconteceram, e outro problema aqui que eu já falei muito e eu não vi nenhum canal falar, eu não assisto todos os canais de Fluminense, tá? Então se você falar assim, mas tal pessoa falou isso também, cara, beleza, pode ter falado também, eu não assisti, mas dos que eu assisto, né, não vou aqui ficar falando também os nomes dos canais, porque não faz sentido eu ficar falando, olha, o cara lá não falou isso. Vou falar o que eu falei. Prioridade para o Fluminense nunca foi, depois da gente estar na zona de rebaixamento, depois da gente ter passado todo o campeonato no Z4, nunca foi a Libertadores. Sempre falei, se a Libertadores passa a ser prioridade quando a gente não está na zona de rebaixamento e a gente está numa situação confortável. Jogo contra o Grêmio, a gente estava numa situação complicada. Segundo jogo contra o Atlético, a gente estava com o Thiago Silva sem poder entregar 100%, e sem ter a certeza de que ele vai jogar, por exemplo, agora contra o Atlético Goianiense. A gente já estava de novo na zona de rebaixamento. Qual era o sentido de colocar o time principal para jogar ali? Para mim não faria sentido, e falei isso aqui, não é prioridade a Libertadores se a gente estiver numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Tá? Para mim, a diretoria do Fluminense errou em determinar as prioridades. Se é que a gente pode dizer que ela, em algum momento, teve a clareza do que é prioridade. Né? Porque prioridade, se você tem um time só, você tem que escolher. O Fluminense tem um time só. O Fluminense não tem um time titular muito bom, um time reserva muito bom, que a gente vai fazer uma movimentação ali, trocar uma peça por outra e a qualidade não vai cair. O Fluminense não tem disponibilidade de fazer isso. Aí entra com um time misto lá contra o Botafogo, jogou pau a pau ali, o Botafogo entrou com um time misto também, mas era a nossa oportunidade para colocar o time titular e garantir uma vitória contra o Botafogo. E o Fluminense abriu mão de fazer isso para poder jogar com o time titular na Libertadores e acabou perdendo para o Botafogo, desclassificado na Libertadores também, e agora tem um Z4 complicado aí pela frente para enfrentar. Atlético Goianiense agora, depois a gente pega o Cruzeiro ali já com o Fernando Diniz, e aí tudo pode acontecer, a gente pode fazer um grande jogo e vencer. O Cruzeiro ali está passando por um momento de transição, um trabalho novo começando agora com o Fernando Diniz, que é um trabalho que você, tricolor, conhece muito bem e sabe que tem ali suas virtudes e os seus defeitos, mas que é mais um jogo que a gente precisa ganhar. Daqui para frente a gente vai passar a viver uma decisão por jogo e agora a gente tem que todo mundo concordar que a gente vai ter uma prioridade, né? Porque fica aí uma divergência entre torcedores. Tem torcedor que acha que tem que jogar Libertadores mesmo que fosse total, tem torcedor que acha que a Libertadores não é prioridade, que tem que jogar o Campeonato Brasileiro, que é, por exemplo, a minha opinião. Inclusive fiz uma enquete aqui no canal, né? O canal é pequeno, tá? Todo mundo, você que me acompanha está vendo aqui que eu tenho 1.100 inscritos mais ou menos. Então a enquete não vai dar 10 mil respostas. A gente teve 18 respostas, se não me engano, e pegando ali essa enquete, 70% das pessoas achavam que a prioridade era o Campeonato Brasileiro e não a Libertadores.
Então eu acho que eu não estou falando aqui uma coisa que talvez você não tenha pensado também, tá? Mas a questão é essa, cara. Vamos focar agora no Campeonato Brasileiro de maneira tardia, porque eu acho que já deveria ter acontecido há muito tempo, e vamos fazer as coisas funcionarem, vamos fazer o Fluminense conseguir sair de novo dessa situação. A gente já deu uma respirada ali, algumas rodadas fora da zona de rebaixamento, e agora tem que fazer um trabalho para voltar a sair da zona de rebaixamento, se manter. Cara, sonhar com Sul-Americana, cara, pode acontecer, mas para mim, desde que saia da zona de rebaixamento, que termine o ano na Série A, para mim, pelo menos, não vou dizer que vai salvar o ano de 2024, mas vai ser o menos pior, tá? Vai ser o que vai evitar que esse ano seja uma tragédia total. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, cara, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, me fala aí o que você acha, se você concorda, se você discorda, se você tem uma outra visão, deixa aqui o seu comentário, fala o que você pensa. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.